Esse som sempre vem acompanhado de uma comunicação. Dependendo das notas musicais, a comunidade sabe se é um chamado para a missa ou se é o falecimento de uma pessoa. Os antigos é que criaram isso. Eles, para comunicar dali, comunicar daqui, dar um aviso, tudo. E começou com a época de guerra. Na época de guerra também os bombardeios, vai ter bombardeio, vai ter aquilo. Então tem a sirene, que é antiga, e o mais antigo ainda o sino. Que é o sino é que, conforme o badalar do sino, está dizendo alguma coisa, né? Tem de morte, que é tristeza, tem de alegria, que são as festas, né? E tem também aquilo que diz quem que morreu, se é um homem ou se é uma mulher ou uma criança. O som do sino também pode funcionar como relógio. Muitas igrejas tocam seus sinos ao meio-dia e às 6 horas da tarde. É um símbolo sagrado em várias religiões e é também um negócio. O Brasil, com 26 estados, 5.570 municípios, com uma população estimada em quase 209 milhões de pessoas, tem apenas 2 fábricas de sino artesanal. Uma delas funciona em Uberaba, Minas Gerais. Inclusive, a fábrica está entre as 7 maravilhas da cidade. O processo de fabricação, fundição artesanal é milenar e está em extinção. Mas se depender do artesão José Donizete, essa arte será perpetuada. A gente que fabrica o sino, igual no meu caso, a gente é muito simples, né? Nunca que pensa que vai chamar a atenção. E chamou a atenção, entanto eu fiquei agradecido e estou até hoje. Em 1980, portanto há quase 40 anos, o artesão Donizete abriu a FASU, Fundição Artística de Sinos Uberaba. Ele aprendeu o ofício com um europeu em São Paulo, famoso entre os anos 50 e 80. Fui passear nos parentes em São Paulo, justamente na casa de um fundidor. E esse fundidor, o que fundia? Sino de igreja, artesanal, musical e milenar também, porque a técnica veio de Milão, na Itália. Já 1400, e na época era 1498 ano, a técnica, na mão dessa família, Crespi. E aí eu peguei e fui ficando por ali, que eles precisavam de um mineiro, eu como mineiro precisava de alguém. Foram atrás de primos, que meus primos eram maiores. Mineiro porque tanto o paulista quanto esse pessoal o imigrante, né, que vem de fora, que chega em São Paulo, eles pegam o mesmo conhecimento do paulista e a maneira, né? Então eles pegam e quando vê um ali, fala, ô baiano, ô aquilo, aí mineiro é ô mineiro. E aí precisava de um mineiro para trabalhar só 15 dias. Aí eu falei, já é um dinheiro que eu posso mandar para casa, né? E peguei, era muito franzino, muito miudinho, menino ainda. O italiano falou assim que não ia se dar certo, porque de menor de idade, tudo, ele queria uma pessoa para trabalhar. Pensou que eu ia só para fazer hora, mas eu dei sorte porque tinham alguma escolaridade e ajudou na preparação de gravações do sino. Que os que estavam lá com eles na fundição, tinha 2 que eram analfabetos. E os netos que era recém-chegado da Europa, eles não tinham conhecimento da nossa língua. José Donizete foi para ficar 15 dias e acabou ficando 15 anos com o mestre Giacomo, período em que conheceu várias personalidades, entre elas o arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes. Apoiou muito, porque menino e tudo, e ele, de vez em quando, ele ia visitar. Não só a fundição onde eu militei, onde eu trabalhei e tudo, mas ele ia nas outras também. O artesão tem cerca de 6.000 sinos espalhados pelo Brasil e outros países. Em algum país da Europa, alguns da Ásia, porque eu cheguei a fazer para o Japão. Fiz para o Japão, fiz para a Coreia, para o laboratório, né, esse laboratório de análise e de química farmacêutica. Apaixonado pelo que faz, José Donizete está produzindo o sino Dó, com 1.650 quilos em bronze. Antes de soar no alto de uma torre, ele passa por 4 etapas na linha de produção. A primeira fase é levantar, né? A gente vai erguer o processo e a forma, e que é a parte interna do sino, é a parte de macho. É o que vai dar proteção interna. Aí vem a segunda parte, que é um molde falso sobre aquele macho.
E sobre aquele macho que já tem um falso, que é um sino para dar a medida, para mim poder continuar fazendo a forma. Aí a próxima passagem, macho, modelo falso, o próximo é a fêmea, que é uma camisa de proteção, é que vai proteger a primeira com o meio e a última. É que quando a gente despejar o bronze dentro, ele tem que ter resistência para dentro e resistência para fora. Aquele miolo é um miolo que quando está ainda em processo de fabricação e que a forma está pronta, tem que ser tirado, porque a gente retira ele para fazer o espaço onde vai cair o bronze caindo entre o primeiro e o terceiro, o segundo vai se tornar bronze e é sino. Cerca de 22 ingredientes espalhados pelo galpão ou fábrica são utilizados na elaboração do sino. A matéria-prima que não pode faltar chega a ser curiosa. Veja só. Terra com esterco de animal não ruminante, cinza de madeira, leite cru, argila, carvão, cera, sisal, crina e pelo de cavalo, cobre, estanho. Cada elemento entra em fases distintas. Cada um, assim, separadamente tem o seu valor. Faltou um daquele, a gente já começa a complicar, porque corre o risco de você fazer sem aquele elemento e vir uma falha. Vamos mostrar a elaboração da primeira etapa, lembrando que o sino tem padrinho e é consagrado com o nome de santo. Este que vamos acompanhar até o final tem como padrinho a família Vicente Donini e presta homenagem a Santa Paulina. Ele vai para a cidade de Nova Trento, no santuário de Santa Paulina, no estado de Santa Catarina. Por ser de material bronze, os sinos podem durar até 2.000 anos. Claro que é necessário alguns cuidados, como a manutenção da peça valiosa. As instruções seguem da fábrica com o produto. Os sinos têm vida longa. A gente imagina que, uma vez instalado, ele permanecerá no mesmo lugar para sempre. E não é bem assim. Troca porque aquela igreja que é pequena hoje, compra um sino pequeno, um dia ela vai se tornar grande, porque a comunidade cresce, a igreja também cresce. Aí então aquele sininho pequeno, ele não vai poder dar o som, a altura daquela comunidade. Então aí é onde aquele sino pequeno, eles mandam para uma outra paróquia pequena ou para uma capelinha e compra aí um carrilhão, porque cada sino tem uma nota, cada sino tem uma nota. Então aí se você quer mais nota, aí você precisa de fazer um carrilhão completo, né? Porque ou com 5 notas, ou com 6 notas, ou com 7. Embora sejam as igrejas o maior mercado consumidor de sino, existem também outros setores. Paralelo com a igreja, seja ela anglicana, seja ela a católica, seja ela luterana, ortodoxa, todos eles compram sino. Até o adventista do sétimo dia já me comprou sino para colocar naquele navio hospital, um navio hospital escola que eles têm no Amazonas. Fazenda, compra, sítio, o pessoal que tem uma condição melhor de vida também compra para fazer o ornamento e o chamamento, hora do operário, né, que é o empregado, hora também de orientar o pessoal para uma piscina. Este de grande porte permanece na fossa de fusão, sendo preparado rigorosamente para o próximo ciclo. Há 10 dias, a nossa equipe esteve aqui acompanhando o nascimento desse sino, nota Dó, 1.650 quilos. De lá para cá, ele cresceu bastante. Vamos saber o que aconteceu nessa mudança com o seu José Donizete. Aquele dia, nós estávamos na passagem, na primeira etapa, que é a parte de macho, é a parte interna, de dentro do sino. Então, após aquilo, nós fizemos o trabalho de mão, né, vai passando argila devagar e vai usinando, né, foi contornando todo o processo da forma interna. Após, cortamos a ferramenta e fomos para a parte de macho, porém o macho falso, que é um sino falso que fazemos sobre o macho verdadeiro. E após ele, fizemos esse macho falso e usinamos. Então, onde está aquela parte lisa, não aguardo agora só das gravações, dos ornamentos, do desenho, do sebo em si. Após 3 meses, finalmente o sino Dó, com 1.650 quilos, ficou prontinho. Ele foi fundido, passou por limpeza geral, incluindo um polimento final.
Ainda sem a instalação do badalo, que pesa 50 quilos, José Donizete nos apresenta o tinido de sua obra. Este é o som do sino mineiro que vai tocar em terras catarinenses.